Olá, boa tarde. É já neste sábado que o Papa Francisco estará em Assis, por ocasião do evento Economia de Francisco, mas hoje já ali se encontram jovens portugueses determinados em dar uma configuração mais humana à atividade económica. Onde ele está entre nós, Rita Sacramento Monteiro, que nos fala a partir de Itália. Está também connosco Otávio Carmo, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa, onde hoje destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa despediu-se do Cazaquistão com um grito pela rejeição da violência e do fundamentalismo religioso, associando-se à declaração final do 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. Ma il terrorismo di matrice pseudo-religiosa, l'estremismo, il radicalismo, il nazionalismo amantato di sacralità fomentano ancora timori e preoccupazioni nei riguardi delle religioni. Così in questi giorni è stato provvidenziale ritrovarci e riaffermarne l'essenza vera e irrinunciabile. La dichiarazione del nostro congresso afferma che l'estremismo, il radicalismo, il terrorismo e ogni altro incentivo all'odio, all'ostilità, alla violenza e alla guerra, qualsiasi motivazione o obiettivo si pongano, non hanno nulla a fare con l'autentico spirito religioso e devono essere respinti nei termini più decisi possibili, condannati senza se e senza ma. O Papa evocou as pessoas vítimas de perseguição por causa da sua fé, pedindo uma resposta global para assegurar a liberdade religiosa. Quante persone invece ancora oggi sono perseguitate e discriminate per la loro fede. Abbiamo chiesto con forza ai governi e alle organizzazioni internazionali competenti di assistere i gruppi religiosi e le comunità etniche che hanno subito violazioni dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali e violenze da parte di estremisti e terroristi. No Vaticano, Francisco renovou os seus apelos em favor do diálogo e da paz, com atenção particular ao Cáucaso e à Ucrânia, onde esteve o seu enviado especial, Cardeal Konrad Krajewski, para manifestar às populações a solidariedade do Papa. Sono addolorato per i recenti combattimenti tra l'Azerbaijan e l'Armenia. Esprimo la mia spirituale vicinanza alle famiglie delle vittime ed esorto le parti a rispettare il cessate il fuoco in vista di un accordo di pace. Non dimentichiamo, la pace è possibile quando tacciano le armi e incomincia il dialogo. E continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra. O Papa dedicou aos jovens o último vídeo de preparação para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado que a Igreja Católica vai celebrar este domingo. Construir o futuro com os migrantes e os refugiados foi o tema escolhido por Francisco. Futuro. Il futuro comincia oggi e comincia da noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità delle decisioni. I giovani devono essere protagonisti in questo nuovo inizio. Ma secondo voi, quali decisioni vanno prese subito, adesso? E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Renovamento Carismático Católico quer revitalizar grupos de oração e apostar nos jovens. Linhas de força da 45ª Assembleia Nacional
que decorreu em Fátima. A pandemia e os condicionalismos do confinamento deixaram marcas no renovamento carismático católico. Esta Assembleia Nacional quis apostar na mobilização dos grupos de oração. E precisamos de reativar e reestruturar de novo nosso fundamento e o lugar que os grupos de oração têm que ter no dinamismo do renovamento. E isso vai levar algum tempo a recuperar, vai levar algum tempo a retomarmos e a irmos mais além, porque agora se calhar não basta retomar, é preciso dar outra dimensão, é preciso ir mais além no desenvolvimento e na dinâmica dos grupos de oração. No fundo é uma festa de reencontro, porque muitos grupos fecharam, muitos grupos perderam gente e este encontro nacional é uma expressão de comunhão de todo o que é grupo de oração, que são equipas diocesanas. Esta é a expressão máxima, o encontro privilegiado para estarmos todos presentes, marcarmos esta marca, é uma marca que nos une e para nós era fundamental. Esta foi a 45ª Assembleia Nacional do Renovamento Carismático Católico, que quer assumir na Igreja uma dimensão fecunda de serviço pastoral. Faz parte deste rosto da Igreja mais fecundo, mais carismático, e no fundo nós apercebemos no dia-a-dia de que aqueles grandes temas da nossa fé, os grandes temas do Evangelho, muitas vezes são proclamados, mas depois nem sempre são vividos, são interiorizados, e um grupo de oração do renovamento ou de um outro movimento permite de facto fazer a experiência, permite um caminho em conjunto, não de qualquer maneira, mas deixando-se guiar pelo Espírito, sentindo a presença de Cristo ressuscitado no meio daqueles que se reúnem para rezar, para escutar a palavra, e isto que parece algo dispensável não é o essencial. Os grupos de oração são também experiência de sinodalidade. É um caminhar juntos, nestes tempos também em que o Papa propõe uma igreja sinodal, de alguma maneira quem está num grupo de oração, quem já faz a experiência no renovamento carismático, já faz uma experiência sinodal, porque faz parte do discernimento, discernir em conjunto o caminho a seguir. A dinamizar esta Assembleia Nacional esteve o presidente do Renovamento Carismático Católico no Brasil. O tema desta Assembleia desafiava a exalar para o mundo o perfume de Cristo, e Vinícius Simões identificou 4 formas de o fazer. A nossa santidade, a coerência de vida que os cristãos somos chamados, a comunhão fraterna é isso que nos distingue no mundo, a capacidade de amarmos porque Deus nos amou primeiro, o pastoreio, ou seja, o cuidado mútuo, o cuidado uns para com os outros, e o anúncio. A igreja é portadora da boa nova da salvação e nunca pode se omitir de anunciar essa boa nova da salvação em todos os tempos. Jesus Cristo e o seu Evangelho. O Brasil conta atualmente com 15.000 grupos de oração espalhados pelas 279 dioceses daquele país. Por graça de Deus, não há uma diocese em que não tenha grupo de oração. E o grupo de oração é a reprodução do cenáculo de Jerusalém dos dias de hoje. O mesmo Espírito Santo que foi derramado no primeiro Pentecostes, como lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele continua sendo derramado hoje, no século XXI, na sua igreja e também, claro, por assim dizer, nos grupos de oração do RCC, onde clamamos, vem Espírito Santo. O Brasil conta com uma expressão jovem forte que desenvolve atividades missionárias nas praias e em qualquer lugar onde estejam os jovens. Estarão também presentes em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Sempre há uma delegação do RCC Brasil para as Jornadas Mundiais da Juventude. Então não há dúvida de que há muitos jovens engajados, vendendo doces, vendendo o que tem para poderem vir a Portugal no ano que vem. Um dinamismo que, por cá, aposta na determinação pastoral e no envolvimento dos membros do renovamento carismático
em iniciativas concretas de testemunho. Aos grupos de renovamento pede-se sempre e há de se pedir sempre o mais difícil, a pastoral mais difícil de todas as paróquias, porque nós temos a obrigação, entre aspas, enquanto renovamento carismático, de estar muito presentes na atenção e no cuidado com os homens. Tem que ser uma oração encarnada, uma oração que depois faz carne, e às vezes é uma oração que nos crucifica junto dos irmãos que sofrem. Este é o caminho do renovamento e há de ser o caminho do renovamento e tem que continuar a ser o caminho do renovamento, como o Papa Francisco nos ensina, como o Papa Francisco constantemente nos lembra, também ao renovamento carismático. A 45ª Assembleia Nacional do Renovamento Carismático Católico a retomar um dinamismo que quer reativar grupos de oração e envolver mais elementos neste caminho de igreja. Temas em atualização em agência.eclésia.pt. O Papa denunciou a economia que mata e desafiou os jovens economistas e gestores de todo o mundo a um itinerário onde a riqueza respeita o outro e se distribui pelo maior número possível. É a economia de Francisco, o movimento em marcha por todo o mundo, que a partir de hoje está em destaque na cidade de Assis. Rita Sacramento Monteiro está em Itália a acompanhar este encontro. Olá, boa tarde, obrigado por estar connosco aqui no programa Eclésia. Eu perguntava como é que tem sido viver este tempo, não é? De grande preparação, ao fim e ao cabo foi um desafio proposto pelo Papa, que os jovens aderiram e têm vindo a preparar, já há bastante tempo, este encontro de Assis. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. De facto tem sido um tempo de grande expectativa e agora com muito entusiasmo, porque ao fim de 3 anos vamos finalmente encontrar-nos em Assis, depois da Carta do Papa, dia 1 de maio de 2019. Vamos finalmente reunir-nos e vê-lo e estar com ele e assinar e confirmar um pacto em conjunto por uma nova economia. E por isso vão ser dias muito intensos e estamos a viver toda esta preparação com muita expectativa, muita alegria e muita esperança e curiosidade sobre o que podem representar estes dias também para este movimento. Sei que o facto de estarem em Assis, a participar neste encontro, acaba por ser também um momento, digamos, celebrativo de um itinerário que já foi feito. Foi agregador este desafio do Papa. Como é que foi trabalhar ao longo destes anos também, manterem este ritmo de alguma forma também transformador, da forma como cada um de vocês se situa na atividade empresarial, da análise económica, da gestão? Sim, foi muito desafiador. Eu penso que o que o Papa quer de facto é pôr-nos a caminho, pôr-nos em diálogo e a iniciar processos de facto por uma economia diferente. Em Portugal, como em muitas partes do mundo, depois desta carta, depois do primeiro evento online, de facto os países e os grupos organizaram-se e criámos estes hubs nacionais para manter o espírito vivo. Em Portugal fizemos muita coisa, desde criar um podcast, organizar inúmeros cursos e sessões online, com parceiros, criámos uma equipa da pobreza para trabalhar os temas da pobreza em Portugal e, portanto, tem sido um percurso muito frutífero e tem desafiado a cada um, na sua circunstância onde trabalha, de facto a pensar de forma diferente e a tentar ensaiar novos critérios para de facto esta economia ser uma realidade. E penso que agora em Assis vai ser a celebração deste caminho, mas para o grupo português e naturalmente para todos os grupos que vêm de vários países, vai ser também um reforçar de ânimo e de inspiração para os desafios que aí vêm e que continuam. Otávio Carmo, este é um encontro que chega com 2 anos de atraso, digamos assim, era para ser em março de 2020. No entanto, não foi tempo perdido, pelo contrário, houve um grande investimento nesta aposta da economia de Francisco. Eu diria, começando, que há uma providência por trás de todos estes tempos. O mundo que hoje vivemos, depois
da pandemia, no cenário de guerra, é um mundo muito mais disponível para refletir sobre a necessidade de mudança e de mudança de sistemas. Eu, antes de mais, esqueci-me de saudar a Rita. Boa tarde, Rita. Olá, Otávio, boa tarde. Eu tive o privilégio de acompanhar também, de certa forma, a preparação deste grupo, de partilhar com eles algumas das minhas convicções sobre o que é o pensamento do Papa neste campo, e gostaria de partilhar aqui uma ideia que me parece fundamental. Esta reflexão sobre o sistema, sobre a globalização, sobre o sistema financeiro, sobre o capitalismo, sobre a necessidade de alternativas económicas, não é algo periférico no pensamento do Papa. Esta economia de Francisco, porém, não é a economia do Papa Francisco, é a economia de Francisco de Assis. E aí voltamos a uma ideia que é central não só para o Papa, mas que é central para quem é católico, que é a ideia de pobreza. Deixem-me passá-la por outros conceitos, para que seja melhor entendida e não se pense como José Saramago, que o São Francisco está no inferno porque defendeu a pobreza. Que estamos a falar da necessidade de sobriedade de vida e, em última instância, uma ideia que é absolutamente central, a necessidade de despojamento. Parece-me que essa reflexão está subjacente a todo este percurso, que é a capacidade de retirar das vidas comunitárias e individuais aquilo que é um excesso de consumo, que é um excesso de preocupação com a produção, que é um excesso de centralidade do trabalho, e recentrarmos no que é verdadeiramente importante. E esse recentramento de fé económico, financeiro, pode permitir uma transformação global em que muitos possam chegar a um nível de vida que hoje em dia não têm. Isso é que é, do meu ponto de vista, fundamental. Esse é que é o que tem sido o percurso destes jovens, e o facto de o Papa querer contar com eles para que a transformação seja efetiva e não seja feita apenas por pessoas que têm mais 5, 10, 15, 20 anos de contributo a dar, parece-me fundamental. Rita, como é que se conjuga, ao fim e ao cabo, esta interpelação do Papa, e aquilo que também o Otávio aqui referia, este despojamento, esta aceitação de uma pobreza entendida de outra maneira, que é uma pobreza de disponibilidade, de distribuição de riqueza. Como é que se integra isto hoje, nomeadamente vocês jovens, integrando equipas de trabalho em empresas que são competitivas e que querem ocupar um lugar no mercado e que é legítimo fazê-lo? É um desafio que não é fácil. Sim, não é fácil, mas é um desafio, eu creio, pela positiva. Permitam-me também desmistificar algumas ideias. Muita gente pensa que a economia de Francisco, por um lado, vem propor uma receita, ou vem propor um modelo económico, uma solução mágica. Não vem. Vem questionar os modelos económicos vigentes e vem propor que se reflita sobre a forma como hoje nos organizamos em sociedade, nomeadamente nesta dimensão económica. Também não se vem fazer um apelo à pobreza material exclusiva. Se me faço entender, ou seja, o que se pretende, claro que São Francisco de Assis é uma referência e é em absoluto acordo com o que o Otávio diz, que de facto nós somos chamados a um exercício de despojamento interior e exterior, e de facto o mundo não comporta este ritmo nem de produção nem de consumo, e isso pede cada um de nós consumidores um comportamento, novos critérios, e pede às empresas também uma reflexão séria sobre a forma como produzem, como apelam ao consumo e como distribuem a riqueza que criam. Porque, de facto, as empresas têm que criar riqueza, têm que gerar lucro, e a economia de Francisco não quer vir demonizar coisas que já estão aceites em sociedade e que são importantes e são, de facto, aquilo que permite depois criar e distribuir a riqueza. A questão está na forma como temos feito o que temos feito. E isso é que eu acho que tem que ser revisitado e questionado para se, de facto, encontrar caminhos diferentes para uma economia melhor. Parece-lhe que estas linhas de força também da Carta Compromisso, concretizando também em que pedem a abolição dos paraísos fiscais e também um novo pacto fiscal, que são degraus, que são etapas essenciais para termos uma economia mais humanizada? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós não podemos continuar com subterfúgios e com esconderijos de riqueza para uns e não para outros.
E, sobretudo, nós não podemos ter umas pessoas a viver bem e outras a viver muito mal. E hoje é o que nós temos. E, portanto, a pandemia que trouxe de forma tão explícita esta questão de nós estamos todos ligados, ninguém se salva sozinho e precisamos uns dos outros, eu acho que reforça esta urgência, como dizia o Otávio também, de nós não podemos continuar a escutar os apelos do ambiente e não escutar, por exemplo, os apelos das pessoas. Portanto, apelos do ambiente e das pessoas são os apelos atualmente da casa comum. Uma casa que, em algumas dimensões, está a arder, precisamos de cuidar destes fogos e fazer de maneira diferente. Portanto, e não são só os paraísos fiscais, é a custódia dos bens comuns, este olhar para a floresta, a água, os oceanos, a atmosfera como um bem comum e olhar também para aquilo que produzimos em sociedade como bens comuns, como bens que podem de facto concorrer para que todos tenhamos uma vida boa, uma vida que floresce. E, portanto, sim, nós escrevemos um pacto em que pedimos um conjunto de coisas, nomeadamente essa, pedimos também esta questão da custódia dos bens comuns, pedimos que nas universidades, nas escolas, este tema do bem comum venha para cima da mesa. Não sei até que ponto é que não continuamos a preparar pessoas para um futuro que não vai ser esse. E para um presente que também não é esse. Claro, ao fim e ao cabo é um caminho que não termina aqui em Assis, mas que de alguma forma está a começar, e era isso que eu perguntava mesmo para terminar aqui ao Otávio. Este encontro de Assis não vem concluir nada, é um ponto de partida também. Já há um percurso feito, que aliás está documentado e tudo. Eu gostava de deixar um aspecto mais positivo, se calhar, no meu discurso. Aquilo que eu espero e que eu sei que vai sair de Assis e da dinâmica consagrada pelo Papa Francisco é uma ideia de valor alargada. Não apenas, ou seja, o Papa e este grupo têm uma concepção nobre do que é ser empresário, têm uma concepção nobre da economia, têm uma concepção nobre da finança, têm uma concepção nobre do dinheiro. E o que se diz é que a atividade económica tem de produzir valor, mas não é apenas lucro, é valor familiar, social, ético e espiritual, e esse é o grande desafio. Muito bem, obrigado, Otávio. Obrigado, Rita. Boa participação neste encontro de Assis. Encontro. Obrigada aos dois. Nós ficamos por aqui, mas na certeza de um novo encontro amanhã, à mesma hora. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.